debater sim, contraditório sim, moderar, o aspecto moderado eu acho que não. O aspecto, pelo contrário até. Eu acho que enquanto advogado estatal, enquanto empregado estatal, nós temos que ser radicais. Não em função da defesa corporativa, mas em função do patrimônio nacional, em função da defesa das empresas estatais, que quem mais precisa da empresa estatal é o povo, e isso precisa ser denunciado. Quem vai pagar a energia elétrica, se for privatizado, quem vai pagar caro é o povo. Certo? É ele que vai ter que custear sem ter condições. Então, eu acho que a gente tem... E aí eu vou, para não me alongar muito, porque nós advogados gostamos muito de falar, né? Para não me estender muito. E o presidente me conhece também. Eu queria fazer uma pergunta ao Ciro Gomes. Ciro, primeira coisa, como você pode nos ajudar nessa luta pelo patrimônio público, nessa luta, por exemplo, em defesa do sistema Eletrobras, em defesa do setor elétrico nacional? Nós estamos num momento agora crucial, onde existe um plano de privatização sem planejamento nenhum, apenas para fazer caixa, de empresas que são altamente eficientes, porque a empresa estatal eficiente é aquela que atende aos interesses do seu povo, da sua nação, e não aquela que dá apenas lucro para os acionistas. Então, com base nisso, queria saber de você o seguinte: primeiro, a sua visão sobre a privatização da Eletrobras especificamente, e a sua visão de como as grandes lideranças nacionais podem nos ajudar nessa luta e desde já clamando pela sua participação nessa luta de frente, porque nós precisamos de pessoas combativas, pessoas corajosas, e o seu lado moderado eu acho que não tem que ficar de lado. Boa. Bom é o seu lado... Moderação. Isso aí. Veja, moderação, meu companheiro, com a BCRA 3339, né? Eu estou bem mais velho do que você, esse número aí né? O Ceará já está em 40 mil, eu sou 3.300. Moderação é só uma questão de estilo. Creio que nenhum de nós aqui é moderado na defesa de suas convicções. A Anamélia é uma pessoa, pelo contrário, famosa por ser valente, linheira, né? E nunca fraquejou diante do enfrentamento de nenhuma natureza. Já eu sou um pouco mais aceso, né? Mas eu preciso tentar chamar a atenção para essa questão que eu tentei colocar aqui. Então, no projeto que eu advogo, que é só o meu, é minha contribuição ao debate, o setor elétrico brasileiro tem que ser estatal. Mas tem que ser estatal por um conjunto de argumentos absolutamente irrespondíveis, que infelizmente não estão propriamente na ordem do dia. Por exemplo, o apelo à tarifa meio que já está perdido, porque nós já privatizamos as distribuidoras. E o modelo brasileiro acaba trazendo no imaginário popular a tarifa como responsabilidade das distribuidoras. O amigo sabe o que é que eu estou querendo dizer. Porém, já há flagrante no Brasil uma deterioração dos serviços das distribuidoras, que não é a parte mais grave. Qual é a parte mais grave? É que no Brasil nós temos a matriz energética mais limpa e barata do mundo, que é de base hidráulica, não consultiva. Se é de base hidráulica, nós estamos falando aqui que há um trade-off, ou seja, há uma decisão permanente pela hierarquia dos usos da água. Então, eu sou do Nordeste. O sistema Chesf é o sistema Eletrobras. Com a integração de bacia do São Francisco, todo ano, ou pelo menos 3 em cada 5 anos, haverá uma reunião. Por isso que eu, inclusive, advogava que o órgão gestor do projeto São Francisco deveria ser a Chesf. Por quê? Porque água e energia é rigorosamente a mesma coisa no Brasil. Rigorosamente a mesma coisa. Você vai discutir se depressão de Sobradinho
ou, vamos lá, o sistema Furnas, ou o sistema Itaipu, ou o sistema amazônico, as novas, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, se elas vão estar depletidas pelo sistema absolutamente único no planeta Terra de transmissão integrada, com o órgão regulador e com esta questão da hierarquia dos usos da água, tudo interesse público. Se você inverte a lógica de manejar o sistema pela lógica do sistema privado, que é lucro e eficiência, esse sistema ele vai ruir. E nós estamos falando não só de impacto em tarifa, mas de descontinuidade na oferta eventual de energia para este ou para aquele volume, se a lógica for a privatização, com um marco regulatório que ninguém conhece. Por exemplo, a grande joia do argumento da privatização do Brasil é a telefonia celular. De fato, se nós compararmos a telefonia celular ou a telefonia estrito sensu, o lato sensu, com o que era hoje, é flagrante que houve uma melhoria. E não dá para colidir, porque isso é uma percepção, os jornais saíram com 5, 6, 8, 10, 12 páginas desclassificados com o mercado paralelo de linha telefônica. Você demorava 5 meses, 6 meses então. Qual é o problema de privatizar? Na minha opinião, telefonia? Nenhum. Salvo se você tem um marco regulatório eficaz e um modelo eficaz. O Brasil privatizou, ganhou a excelência aqui, mas o marco regulatório e o manejo de supervisão e controle simplesmente são corrompidos. Resultado prático, o povo brasileiro não sabe, mas paga disparada a maior tarifa telefônica do mundo. E a ideia de empresas espelho, que estava na retórica da privatização, até se tentou, mas sucumbiram e grandes monopólios foram estabelecidos com capital estrangeiro. Não por acaso, a única nacional está quebrada, que é a Oi. E quebrada assim, quando era rentável, girava seus fluxos financeiros na banca privada. De repente, ela foi se avizinhando para micar, todos os seus débitos passaram para a rede pública. BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eu volto a dizer, isso é um país sangrado. Então, na questão Eletrobras, eu vou lutar nos limites das minhas forças, e o meu partido também vai lutar no limite das forças. Eu introduzi essa variável, esse exemplo, já na minha reflexão, estou trocando 4 dias em casa por 15 na rua, esgoelando por aí, canal no YouTube, que é o que eu posso fazer. Né? Mas acho que vocês têm que esquentar o protesto. Acho mesmo que vocês têm que esquentar o protesto e introduzir umas variáveis de insegurança para que o comprador perceba que nessa hora o Brasil não tem mais legitimidade para vender isso. O consórcio do Nordeste, você acha uma boa? Os governadores não têm capital para isso. Esse é o grande problema da privatização brasileira. Os manuais de economia de Chicago, eles não entendem o Brasil. Então, qual é o grande problema do capitalismo brasileiro, salvo todos os outros que tem? É que nós somos uma sociedade de baixíssimo nível de poupança privada, poupança lá do censo no país. Então, aqui no Brasil é sinônimo, e aí é outra grande questão do setor elétrico, de privatizar significa internacionalizar o controle. Então, você tem uma questão que é um não tradable, ou seja, um não comercializável, você vende quilowatt-hora em real, e todos os fluxos negativos derivados de um passivo externo em dólar, num setor que não vai se remunerar em dólar. Pelo contrário, a China vai comprar, vai começar a se fornecer global source com as suas turbinas, vai começar a pagar dividendos para as suas matrizes, vai pagar salários e férias e bônus para os seus executivos de Xangai, e esse dólar não vem, porque a gente vende quilowatt-hora em real. Essa é outra grande questão do Brasil. Você privatiza e entrega ao estrangeiro. Ao entregar ao estrangeiro, você está construindo um passivo a ser remunerado em dólar, que não tem dólar para pagar. Qual é a consequência prática disso? O preço do dólar em real vai indo embora. Já está em 4,18, 4,14, e aí fica, porque não sei o que, Bolsonaro conversa, é o passivo externo líquido brasileiro que vai ficando financiado. Pessoal, meu nome é Rita Serrano, eu sou conselheira eleita pelos trabalhadores para o Conselho de Administração da Caixa e coordeno o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, que não é uma entidade, é um fórum, na realidade, que reúne diversas empresas. Quero parabenizar aqui a OAB, o Castro, a Ana pela iniciativa, são colegas de banco, né? A gente vem conversando muito, e também aos convidados aqui, e que tem visões distintas, inclusive, em alguns aspectos, mas eu acho que isso, na verdade, nos ajuda, enriquece
o debate, enriquece a visão, amplia, né? Nós precisamos, de fato, falar com os diferentes, que só com os iguais não dá certo. Senão a gente fica no gueto. Eu só, rapidamente, dizer algumas coisas. Foi colocado aqui, inclusive, falado sobre a guerra comercial lá dos Estados Unidos com a China. Eu fiz agora um artigo, que vai ser publicado numa universidade lá do ABC, onde moro, sobre as estatais no mundo. E na minha pesquisa, o que eu achei mais interessante é que se vende a privatização como algo do mundo moderno. Então, privatizar é moderno, as empresas privadas são mais eficientes, essa é a visão que se coloca. Não tem corrupção, porque corrupção é inerente ao setor público, e essa é o marketing que se faz com relação às privatizações. E só alguns dados para ajudar nesse debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 7 mil estatais. Eu levei até um susto quando eu vi o número. Entre empresas federais e regionais, são 7 mil estatais. O relatório do Instituto Forbes do ano passado, que é um instituto liberal, listou as 10 maiores empresas do mundo em ativos. Das 10, 6 são estatais. Dos Estados Unidos, China e Europa. Na China, que é o país que mais cresce no mundo, 95% do crédito é público. 70% do controle do petróleo no mundo é público. O próprio setor hidrelétrico que nós estamos falando aqui nos Estados Unidos, a maior parte é público, inclusive é controlado pelo Exército. Portanto, esse debate sobre o Estado, ele é muito mais complexo. Porque imagina, nós estamos falando de pegar os Estados Unidos, o Estado mais liberal, que o povo aqui usa como exemplo de política. Mas lá tem as estatais, ninguém abre mão do setor estratégico. E para além disso, se a gente pegar algumas empresas privadas maiores do mundo, por exemplo, empresa automobilística, tem participação pública. Na Alemanha, 20% da Volkswagen é do Estado, 15% da Citroën e da Renault são do Estado francês. E até a GM, né? Eu brinquei lá em São Caetano, que eu participei de uma audiência pública, falando para os vereadores, a GM aqui é pública, o Estado americano colocou dinheiro na crise de 2008, em empresa automobilística, e isso é feito... então, eu falei para eles. Falei a GM, né? Mas eu estou colocando isso para dizer o seguinte... o que de fato está se colocando no Brasil não é simplesmente discutir se a privatização é melhor ou pior, se é estratégica ou não é estratégica. O que está se fazendo aqui na realidade é abrindo mão do patrimônio público brasileiro em prol das multinacionais, é só isso. Então não adianta, não basta só discutir o mérito, a privatização é boa ou ruim. Não tem um plano para essas privatizações, não tem um modelo de Estado, o que tem uma submissão colocada ao controle internacional do dinheiro, né? Parece que isso está muito claro. Então, é um debate fundamental. Eu estou colocando esses dados só para tentar também abrir um pouco esse debate. E, obviamente, eu perguntaria, viu, para o Ciro, qual é o problema nosso é o Estado, não é? Não é só se é viável determinada área ser privatizada ou não. A questão é qual é o modelo, como você próprio disse aqui, as agências reguladoras. E falar aqui para o professor Fernando que eu, lá no Conselho, tenho que votar e votei contra todas as discussões que envolvem HCD, porque eu tenho claro para mim, até porque eu estou vivenciando esses números ali no cotidiano, que isso nada mais é do que uma estratégia de descapitalizar o banco. E o banco, hoje, o resultado do banco, os balanços são resultados positivos, mas são resultados positivos baseados no encolhimento do banco, no crédito, no investimento. E que também entra nisso, né? Eu falo hoje assim, se a gente for ver o banco, a prática não é mais pública, né? Ele não tem mais um investimento público, ele vai sendo privatizado a partir da sua gestão. Então, é uma discussão, de fato, bastante ampla. É isso. Desculpa, eu gastei tempo. Vai me xingar. O seu depoimento ilumina uma coisa que a gente precisa apenas atualizar para passar rápido, embora consistentemente, sobre esse diagnóstico. Eu acho que aqui é muito improvável que haja um sequer que não esteja de acordo. A questão é como é que a gente faz disso um argumento que nosso povo
aceite em oposição a essa propaganda mentirosa, que é uma coisa global, não é só no Brasil. Aqui tem um componente da vulgaridade, do escândalo e de uma certa exacerbação corporativista que, se a gente não perceber, por mais delicado que seja, a gente não vai se reconectar com o nosso povo. Então veja, por que o Brasil é estatal? O Brasil é estatal porque nós temos uma baixíssima formação bruta de capital. Isso é uma história do Brasil, desde sempre. Então, quando se fez a Revolução de 30, se imaginou modernizar o Brasil. Modernidade, na época, significava indústria. Nem é tão mais verdade hoje, embora ainda seja muito verdade para um país de desenvolvimento retardatário. E indústria custa grana. Então, os do tempo tomaram a ideia de dizer, então vamos industrializar o Brasil. Vamos. Nós quem, cara pálida? Os relatórios americanos e os relatórios soviéticos, na época, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Só para vocês terem uma ideia. Então, isto daí é uma mistura de decisão pragmática, de a falta de capitais privados. Lá como hoje, não existe capital privado para transformar em privada qualquer estatal brasileira relevante. E o capital estrangeiro só virá se for negociata. Porque isso não é um momento de confiabilidade do Brasil por 1 milhão de argumentos. Quem duvidar, pega o saldo dos fluxos internacionais de capital na Bolsa de Valores do Brasil. São já chegando a 10 bilhões de dólares nos últimos meses de fuga de capital. E o câmbio está mostrando. A taxa de câmbio hoje está mais volátil do que no ano de 2018, que é o ano das eleições, em que tudo podia acontecer, e etc. E tal, o Daciolo estava fazendo umas propostas, e não sei o quê. Eu dizendo que ia renacionalizar a Embraer, ia desfazer o negócio da Embraer, que se fizer... Enfim, pois bem, a taxa de câmbio hoje é mais volátil, e para cima, não vi hoje ainda, mas ontem fechou a 3,14, a 4,14. Então, repare, lá como hoje, o Brasil não tem capital. Portanto, a ideia de capital público é uma questão racional. Suponha que nós decidamos, por exemplo, que o Brasil não pode mais adiar uma inversão em chip. Suponha. Alguém acha que a Intel vai investir? Alguém acha que a Celeron vai investir? Não vai investir. Ou a gente abre um estatal Chipbras, ou não vai ter. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer a Chipbras, eu apenas estou dizendo que nós não estatizamos porque gostamos de estatizar. Nós estatizamos porque ou estatizávamos, ou não existiria Brasil moderno. Isso aqui é uma coisa chocante a gente dizer. E o Brasil já completou a tarefa da modernidade, nós estamos longe disso. Pelo contrário, agora tem a questão do adensamento tecnológico. Por exemplo, Telebrás. A Telebrás tinha lá todos os seus abusos, as suas ineficiências, mas a Telebrás mantinha em Campinas um centro altamente sofisticado de pesquisa e desenvolvimento, em que nós fazíamos uma inversão, um X% do faturamento da Telebrás, e tínhamos aí uma série de componentes brasileiros em telefonia. Destruímos tudo isso, o Fernando Henrique vendeu, entregou, e entregou da forma mais calhorda, porque a privatização ao modo Fernando Henrique foi uma privatização feita na base de acionista minoritário capitalista brasileiro desse tamanho, fundos de pensão manipulados, como agora a Previ, eu fico muito aborrecido, por isso que eu não quero mais passar pano, a Previ, a vida inteira nós defendendo a Previ agora, calada estava, calada continuou, com a entrega da Embraer, a Boeing. Tem 5, tantos%, tem capacidade de convocar uma Assembleia, não fez. Se a gente continuar com bajulação corporativa, nós não estamos vendo que existe um certo fascismo e muita ladoeira nisso. Inclusive entre nós. Percebe? Então, o seu argumento é tanto mais verdadeiro quanto mais você olhe a história do Brasil, um país que era nada em 1945 e virou a 15ª economia industrial do mundo, quanto mais dramaticamente é hoje, em que esse produto industrial, que era 30% do PIB, desceu para 11% e vai se acabar. Por quê? Porque, por exemplo, a moda do Fernando Henrique de privatização, há muito tempo, desde o Fernando Henrique, quebrou-se o monopólio de investimento em refino no Brasil. De lá para cá não tem um investimento estrangeiro em refino no Brasil. Eu era governador do Ceará, nós negociamos com a Sal de Aranco, negociamos com o PDVSA, negociamos com não sei quem, para fazer uma refinaria. Nunca botaram um centavo. Está permitido. O que eles querem? Comprar na Bacia das Almas com corrupção, com toco, com propina, as coisas subfaturadas para vender depois, como fizeram com a BR Distribuidora. Percebe? Agora, ou a gente muda o argumento para nos reconectar com o povo,
Ou nós vamos todos guardar um lugar na história. Ah, estava esgoelando, eu prometi que ia acabar, vou entrar na ação da justiça, vou fazer protesto na porta, e o povão vai assistir tudo calado, porque não está percebendo o seu interesse no jogo. Essa é a questão para mim de hoje. Por favor, Luiz Alberto. Boa tarde. Presidente, eu quero primeiro parabenizar o evento, de forma bem rápida, parabenizar as apresentações e dizer, senadora Ana Amélia, que a senhora tem defendido a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, defendeu em todo o seu mandato, porque hoje, por a senhora ter sido candidata a vice-presidente na chapa do PSDB, às vezes é atacada de forma injusta. E também, Ciro Gomes, eu queria lembrar do golpe que o senhor sofreu na eleição passada na história do PSB. Mas eu não vim aqui falar de política. O Brasil tem 5.570 municípios. 5.570. Rio Grande do Sul tem 497, Ceará tem 184, Minas Gerais 853. E desses municípios, 1.600 não tem agência lotérica, quase 3.000 não tem agência bancária. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui não sabem disso. Certo? E por que não sabem disso? E aí eu estou contextualizando para fazer minha pergunta para o Ciro Gomes e para a senadora Ana Amélia. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, por exemplo, que desses 5.570 municípios, 324 dão lucro para as operações dos Correios. 324, o resto é prejuízo. Desses 324, os concorrentes do Correio, que segundo alardeiam por aí, o Correio não tem concorrentes, os concorrentes dos Correios são mais de 15 mil, eles só atuam em 300 municípios. E aí a gente ouve muita coisa na mídia, certo? Por exemplo, aqui foi falado corrupção inerente ao setor público. O Odebrecht é setor público? Os bancos, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, JF. Então, a gente ouve essas falácias. A gente ouve falar que o Correio dá prejuízo. O governo brasileiro, o Tesouro, nunca colocou um centavo nos Correios. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque os senhores falaram a história do corporativismo. E essa é uma armadilha que ameaça todos nós. O que eu falei, eu disse, e vou repetir, a maioria dos senhores e senhoras não tem conhecimento disso que eu falei. Por quê? Porque não vivenciam isso. Como eu não tenho conhecimento da Eletrobras, da CBTU, não tenho conhecimento da Caixa, nem do Banco do Brasil, e nem de outras estatais, nem de outras empresas. Então a gente tem a condição e o conhecimento técnico de defender as nossas empresas. Como fazer isso sem ser taxado de corporativista? Porque essa é a grande armadilha. Certo? E a gente fica preso, às vezes, a ideologias e a defender santos. Eu acho que a gente tem que parar com isso e defender o povo brasileiro. Porque os santos estão aí, cada um fez seus pecados. E a gente tem que parar com isso. A minha pergunta para os dois é como fugir dessa armadilha? Como defender as nossas empresas que têm serviços, que têm, às vezes são criticados sim, mas às vezes até, só um segundo para completar, a mídia está para o Correio por quê? A editora Abril tem um grande concorrente, o Correio. Então tem interesse. A mídia tem interesse no setor de logística. O Correio começou a ser destruído a partir de 2003, porque o consultor das empresas de logística era o senhor Zé Disseu. O senhor falou naquele pacote de dinheiro, que era R$3.000 do funcionário do Correio em 2004, e que hoje dizem que o mensalão começou no Correio. Não começou. O mensalão foi uma guerra entre o Zé Disseu e o Jefferson. Estou sabendo disso bastante. Pois é. Então, como fugir dessa armadilha do corporativismo? Essa é a minha pergunta para os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Vou fazer o mais rapidamente aqui. Vocês têm dois caminhos. Um, imitar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Todo brasileiro adora essas duas empresas públicas e ninguém quer nem ouvir falar da venda delas. Por quê? Porque, nós vimos os números aqui, eles estão conectados na vida do povo. Né?
Então também o Banco do Brasil. E o Correio está no meio caminho disso. O Correio era, até pouco tempo atrás, vamos dizer uma década no máximo, o Correio estava ali com os bombeiros, com os militares, rivalizando como a instituição mais acreditada e bem querida. Mas, como o amigo corretamente, essa é outra parte da resposta. Como velho professor, a gente sabe que a pergunta inteligente já traz a semente da resposta. Então, esses números que você fez, eles têm que ser o grande argumento. E não passar pano para o erro. O erro quem comete não é servidor do Correio. Talvez o erro tenha sido por corporativismo, eu vou bater porque eu não estou aqui para ajudar, senão ajudar mesmo. Porque só bajular vocês não é ajuda em nada. Né? Mas o erro também não tenha sido denunciar na data, esperar que outras coisas acontecessem e se fechar em copas, porque é constrangedor mesmo, o colega que está sentado ali na sala e tal. E isso, infelizmente, o corporativismo é um traço da cultura brasileira. Os políticos têm a mesma coisa. Né? É muito difícil, hoje eu estou todo doído, porque acusaram o Rodrigo Maia, com quem eu não concordo em nada, mas o Rodrigo Maia com a acusação de ter recebido 20 mil reais por Caixa 3 na eleição de 2008. Aí tem, né? O Sérgio Moro querendo se vingar porque o Rodrigo Maia botou o tal abuso de autoridade e a gente não pode aceitar essas coisas. Eu me vi pelas tantas processado pelo Michel Temer, que eu chamei de ladrão, porque eu sei comovidamente que ele é ladrão, de repente eu obrigado pela minha cultura jurídica a dizer que aquela prisão dele era sem forma, que não podia ser preso o Michel Temer. A gente tem que guardar essas civilidades, tá certo? Um compromisso. Então, o que é que vocês precisam fazer? Pega esse patrimônio imagético que vocês têm e vão para a rua. Vocês estão com carteira, uma pessoa na porta de cada brasileiro. Faz uma cartinha explicando isso, que só existe Correio porque tem subsídio cruzado. É o que eu falei aqui. A carta que alguém pode pagar mais caro, a encomenda que alguém paga mais caro, ainda é muito mais barato do que a Amazon, do que a FedEx. Eu já sei desse número, já estou fazendo este esforço. Que é o papel de vocês agora. Coitado da CBTU. Eu não quero ser mal entendido, né? A CBTU é mal falada, percebe? Mas o Correio não. Vocês têm uma pessoa de amarelo e azul, todo mundo recebe bem, você leva uma cartinha e explica, meu irmão, estão querendo entregar isso aqui para os estrangeiros. Isso vai encarecer tudo. Tal. Isso é mortal, com os números. Não. Claro que houve problema, não custa nada, claro que houve problema, mas qual é a corporação? Os padres não têm problema, os médicos não têm problema, toda corporação tem problema. Então pode ir na conta da nossa fraqueza, mas não vamos matar a vaca porque deu carrapato.